Boa tarde, a paz a todas. Mais uma vez aqui, nós vamos refletir sobre a palavra de Deus. E a pergunta que eu tenho para você, minha querida irmã, você que é mulher, eu quero te propor. Preste atenção naquilo que Deus quer falar com você na tarde desse dia. E a pergunta é: o que você faz quando o vento sopra? Vou repetir. O que você faz quando o vento contrário sopra? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo em Atos capítulo 27, a partir do versículo 13. Eu vou estar lendo até o 24. São 11 versículos. Mas eu quero que você coloque a sua atenção nessas palavras, porque a palavra de Deus ela já fala conosco por si só. Mas a gente vai aqui compartilhar uma reflexão para que as nossas mentes possam se atentar para os detalhes que às vezes passa desapercebido. E nós precisamos se atentar nos detalhes do que a palavra fala conosco. Amém? Atos, capítulo 27, verso 13 até o 24. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou contextualizar um pouco antes de nós lermos. Paulo estava preso e ia se apresentar em Roma a César. Para isso, o centurião que estava fazendo a escolta de Paulo pegou um navio. E Paulo, advertido pelo Senhor, disse que a viagem não ia ser favorável a eles e que eles precisavam segurar um pouco, alguns dias, lá no porto onde eles estavam, antes de levantar âncoras e partir. Mas o capitão do navio, confiando na sua experiência de navegação, não ouviu o aviso de Paulo. E aí é onde acontece o desenrolar do problema, da situação que eu vou ler aqui junto com vocês. Tá bom? Soprando o vento sul brandamente e pensando terem já o que desejavam, levantaram âncora e foram mais perto, costeando a ilha de Creta. Mas não muito depois, desencadeou do lado da ilha um pé de vento chamado Euroaquilão. Em algumas Bíblias diz vento nordeste. Sendo o navio arrastado e não dependendo mais de navegar contra os ventos, cedemos à sua força e ficamos à deriva, passando abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda. Com muito esforço, podíamos segurar os botes salva-vida, recolhendo para que não se perdesse. Usaram dos recursos disponíveis para reforçar o navio com cordas, temendo que fosse lançado nos bancos de areia.
baixaram as velas e deixaram a embarcação à deriva. Como fomos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a esvaziar o navio. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, começamos a lançar as cargas ao mar, não aparecendo nem dia nem noite, há muitos dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvar. E havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se no meio deles, disse: Senhores, deviam ter me escutado. Na verdade, se tivessem me ouvido e não tivesse partido de Creta, evitaríamos esse dano e essa perda. Agora, pois, recomendo-lhes que tenham bom ânimo, porque não se perderá vida nenhuma de vós, mas somente a carga e o navio. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo-me: Paulo, não temas, porque importa que você se apresente a César. E Deus deu todos os que estão com você. Até aqui. É maravilhoso nós vermos a intimidade de Paulo com Deus. Deus tinha avisado para Paulo que ia ter uma grande tempestade, que ia acontecer danos se eles partissem dali. E aí, Paulo foi avisar a tripulação e ao capitão, mas eles não deram ouvido. E aqui já é o primeiro alerta para nós. Quantas vezes Deus, por misericórdia, Deus, por amor, nos avisa das tempestades, dos ventos que vão soprar na nossa vida. Às vezes, através de profetas, através de revelação, através de sonho, através até da palavra dele, que fala ao nosso coração, ou daquela intuição que você tem, que é o Espírito Santo falando com você. Só que você não dá ouvido, nós não damos ouvido e somos pegos pela grande tribulação, pela tempestade, pelos ventos contrários. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui é sobre o nome desse vento contrário. O vento contrário tinha um nome. Eu li aqui para vocês no versículo 14, Euroaquilão. Algumas versões dizem vento nordeste. Eu quero explicar para vocês como é que é esse vento. Eu andei fazendo uma pesquisa e aí presta atenção que Deus vai falar ao seu coração. Sabe, quando o vento vem contra a sua vida de tal forma que você pensa que vai te derrubar, se você fizer como fez Paulo aqui, os marinheiros, os tripulantes, o capitão daquele navio fez, primeiramente, você precisava ter ouvido a Deus. E aí não ouviu, começa a passar pela tempestade. Mas Deus é tão misericordioso que ele dá sabedoria. Nunca é tarde
Não tem aquela frase, enquanto há vida, há esperança? Então, nunca é tarde. Se você está vivo, se você tem uma boca para clamar, se você se volta, a palavra de Deus diz que um coração contrito e quebrantado não desprezará Deus. Então, quando você se arrepende de não ter dado ouvidos e começa a se atentar para o tipo de vento que você está passando, que não é normal, ainda assim o Senhor tem misericórdia. Esse vento era como se ele fosse um tufão. Ele batia em duas direções. Ele jogava o vento de lado e tinha um outro que vinha de trás e jogava para frente. Entende bem? Olha só. Um vento vinha de lado para tentar derrubar o navio e o outro vento vinha de trás. E aí, assim, é o vento que vem nas nossas vidas. O vento vem com o intuito de derrubar, mas existe um outro vento que empurra por trás e te lança mais à frente. Está começando a entender? O vento pode vir com o intuito de te derrubar, mas esse mesmo vento, quando ele bate nas suas costas, ele te lança mais à frente. E se você passar por essa tempestade, você vai estar mais próximo do seu destino, do propósito que Deus tem para a sua vida, aonde você tem que chegar. Então, o inimigo de nossas almas, ele vem com toda a fúria, querer derrubar, querer jogar por terra um servo de Deus. Mas Deus usa esse mesmo vento para te impulsionar e te lançar mais à frente. É isso que o versículo de Romanos, capítulo 8, verso 28, nos diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, o mesmo vento que o inimigo intentou te derrubar, vai te lançar mais próximo do objetivo que Deus tem para a sua vida. Amém? E é assim que o Senhor vai fazendo. Outra coisa que eu percebi aqui é que quando a situação estava desesperadora, que eles já não conseguiam mais, com as suas próprias forças, fazer nada. Como diz aqui no versículo que diz que nós tivemos que lançar as cargas ao mar com as nossas próprias mãos, abaixar a vela e ficar à deriva. Olha só, lançar as cargas com as próprias mãos ao mar. Isso te fala de você pegar toda aquela tua força, tudo aquilo que você está pensando que é o certo fazer, todo o seu temperamento, tudo que você acha que pode, de alguma forma, ajudar, e você lançar ao mar. Você ficar totalmente dependente de Deus. Não é mais o seu falar, não é mais você tentar convencer a pessoa. Sabe aqueles problemas que a gente acha que vai resolver, e quando a gente abre a boca para tentar dialogar, para tentar falar, a gente piora mais a situação? Sabe aquelas coisas que a gente pensa, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer desse jeito, e quando você vê, você só piora a situação. Mas quando você tem a atitude de falar, eu me rendo, eu vou ficar à deriva, me colocar totalmente na mão de Deus, aí o Senhor manda resposta. Quando eles fizeram isso, o que aconteceu? À noite, um anjo do Senhor apareceu a Paulo, conversou com ele, mandou resposta de Deus. Não tema,
Não tema, porque o meu propósito para com você vai acontecer. Aí é o que diz lá em Jó 42, o verso 2. Bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Quando Deus tem propósito na vida de alguém, os ventos contrários podem soprar. A situação pode ficar crítica, a tempestade, não aparecia nada de bom que eles pudessem olhar. Ele diz aqui que eles não viam o sol, que eles não viam as estrelas, que eles não conseguiam ver a noite, que já tinha tempos que eles não conseguiam olhar e nem comer eles comiam. Sabe quando a situação fica tão crítica que você não faz o básico, você não consegue enxergar nada de bom, não consegue olhar para o céu, não consegue ver noite, não consegue ver dia. Porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E quando a sua situação é tão crítica, que você não consegue ver noite nem dia, você se encontra dentro daquela tempestade e a noite não chega na sua vida e nem o dia. É dessa forma, quando você se lança, quando você pega todas as cargas, todas as suas forças, tudo aquilo que vem de você mesmo e lança no mar e se encontra à deriva, se coloca totalmente dependente de Deus, que Ele manda a resposta para a sua e para a minha vida, para nossas vidas. É assim que Deus faz. Naquela noite, o anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse, não tema, porque nada vai te acontecer. O propósito que eu tenho, que é você comparecer diante de César em Roma, vai acontecer. Eu não sei aqui qual é o propósito de Deus para a sua vida. Eu não sei quantas profecias você já ouviu, eu não sei quanto o Espírito Santo já falou ao seu coração, eu não sei aquelas promessas que você um dia leu na palavra e se apoderou. Mas de uma coisa eu sei, que se Deus tem propósito com a sua vida, vento nenhum contrário vai impedir de que isso aconteça. Porque Deus faz dessa forma. Desde que você pare de tentar com as suas próprias mãos, pare de tentar com o seu próprio recurso e se coloca totalmente à deriva, se coloque totalmente nas mãos de Deus. Aí Deus entra com providência. Ele manda a resposta. O final, eu não li aqui com vocês, mas eu vou contextualizar. O final dessa passagem aqui foi que o navio deu numa rocha perto de uma ilha chamada Malta. E o navio começou a se despedaçar. E aí, Paulo levantou no meio daquela tripulação, deu o recado de Deus, não tema, porque nenhuma vida das 266 vão se perder. Mas é necessário que vocês se alimentem. Se alimentem para ter forças para nós sairmos dessa tempestade. Olha só que tremendo. Paulo dá um recado para aqueles homens, para os marinheiros, para a tripulação, para os guardas que estavam fazendo a escolta dele. Se alimentem. Nessa situação, alguns marinheiros, dizendo que ia ver o que estava acontecendo, tentaram fugir do navio. Aí Paulo foi alertado pelo Espírito e falou, não deixa que eles saiam, senão eles vão se perder. Que eles fiquem aqui, juntos. Olha só que tremendo. Ainda assim,
com toda a tempestade, com toda a dificuldade, ainda tem aqueles que querem fugir por meios próprios. Não aprenderam, não entenderam, não ouviram o que Deus estava falando, para que ele pudesse dar atenção ao homem de Deus, ao recado que Deus deu para ele. E aí, os soldados não deixaram que aqueles homens fugissem, ficaram todos juntos, se alimentaram e oraram a Deus. Paulo deu graças a Deus pela resposta. Isso nos mostra como nós devemos agir. Agora sim é a hora de se alimentar. Se alimentar. Olha aqui. Em meio à tempestade, em meio a toda aquela tribulação, Paulo tirou momento para duas coisas que não pode faltar na minha e na sua vida. Se alimentar. E aqui eu levo para o sentido figurado, de nós se alimentarmos da palavra de Deus e render graças. Paulo agradeceu a Deus pela resposta, porque Deus disse que nenhuma vida se perderia. E aí, voltando lá para o banco, para as rochas lá de perto de Malta, o navio se espedaçando, Paulo disse, olha, quem sabe nadar, se joga no mar e começa a ir em direção à praia. E quem não sabe, se agarra nos escombros do navio, porque eu creio no Deus que me deu resposta, que nenhuma das almas que estão aqui se perderão. E assim aconteceu. O navio começou a se quebrar, se espedaçar. Aqueles que sabiam nadar pularam, nadaram até a ilha, os outros se salvaram em escombros. Mas o final aqui, o final dessa história é que nenhuma alma se perdeu das 266. Glória a Deus. O que Deus falou se cumpriu. Houve a quebra do navio, houve a perda de toda a carga, mas as almas se livraram, saíram ilesas. E é isso que eu tenho para compartilhar com você que me ouve nessa hora. Não importa a tempestade que você esteja passando, acredite que os ventos que sopram contrário, ainda que o inimigo pensa que vai destruir a sua vida, Deus transforma isso para te impulsionar mais à frente do propósito que ele tem para você. E outra coisa, preste atenção nos detalhes. Eles ouviram a voz de Deus. Eles precisaram ter ânimo, o que a palavra de Deus diz, para que a gente não sucumba. Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. É esse que tem o poder de vencer o mundo, que te garante que a sua vida não se perderá. Mas você precisa ouvir, precisa ter ânimo, ter fé. E precisa, no momento certo, se alimentar para que você sobreviva. Eu agradeço por todas que ficaram até aqui. E se você acha que essa mensagem fez a diferença na sua vida, pode abençoar outras mulheres, compartilha. Compartilha para chegar no coração de outra. Eu tenho certeza que você compartilha outras coisinhas para fazer sorrir, está tudo bem. Então, compartilha também, porque nós sabemos que existem muitas mulheres que estão sofrendo nessa hora, passando por tribulação, por tempestade. E talvez como esses aqui que a palavra diz, sem ver noite, sem ver dia, sem ter esperança. Essa palavra
pode trazer uma esperança ao coração dessas mulheres. Mais uma vez eu agradeço e nós nos vemos de novo na próxima live.